Olá pessoal, meu nome é Álvaro e eu estou aqui para mostrar para vocês um pouco da minha casa inteligente. Hoje você consegue comprar diversos dispositivos para automatizar a sua casa. Então você pode controlar uma lâmpada na sua casa ou uma tomada, mas basicamente o que você está fazendo é tendo um controle remoto para controlar as coisas na sua casa. E você já poderia fazer isso usando um interruptor. Então não muda muito você comprando esses dispositivos ditos inteligentes, né? Mas eu quero mostrar para vocês aqui o que eu fiz na minha casa para tentar tornar ela um pouco mais inteligente, fazendo com que ela reaja automaticamente em determinadas situações e aí de fato me ajude no dia a dia a realmente aproveitar melhor meu dia e não me preocupar com algumas coisas na minha casa. Bom, uma das primeiras decisões a se tomar numa casa inteligente é qual vai ser a central de automação que você vai utilizar. Por que é interessante uma central de automação? Geralmente, se você sair comprando diversos dispositivos que tem no mercado, cada um deles vai utilizar um aplicativo diferente, e aí para você sair controlando as coisas na sua casa, você vai ter várias coisas instaladas e vai sair abrindo e fechando cada um deles. Isso não é uma experiência muito legal. Outra coisa interessante é a questão de você associar esses dispositivos entre si e criar regras, por exemplo. Então, se eu tenho um sensor de uma determinada marca, de um determinado protocolo, um sensor de presença, e aí eu quero ativar uma tomada que ela funciona com outro protocolo e é de outra marca, o ideal é que eu tenha alguém que faça esse meio de campo que comunique com diversas plataformas diferentes e eu consiga criar essas automações, né? Depois de muita pesquisa, eu encontrei dois produtos que eu acho os mais interessantes que você pode utilizar hoje em dia. O primeiro deles é um software open source chamado Home Assistant. O Home Assistant você pode instalar em diversos dispositivos diferentes, né? O mais recomendado deles é você comprar uma plaquinha, um Raspberry Pi, e instalar ele dedicado para rodar na sua casa, né? O Home Assistant hoje ele conta com mais de 1.300 componentes diferentes, então provavelmente um dispositivo que você compre de automação vai ser compatível com ele. Ele tem uma interface web para você controlar as coisas, também tem suporte para o HomeKit da Apple, então vai aparecer no aplicativo Casa da Apple, e várias outras formas de você controlar ele, por voz com o Google Home, por voz também com a Alexa e várias outras formas que você pode controlar ele. Mas assim, para algumas pessoas talvez é meio complicado configurar isso e tudo mais, apesar de ser bem fácil, eu vou tentar produzir mais material sobre isso. Mas existem soluções, uma solução que eu acho bem legal, que já é mais para o usuário final mesmo, que é esse hub aqui da Samsung, que é o SmartThings Hub. O hub da Samsung ele tem suporte para dispositivos Wi-Fi, que dão suporte para a plataforma, e o hub em si ele tem suporte para protocolos Zigbee e Wave, que tem muito sensor, muitos dispositivos de automação residencial que usam esse protocolo. Então, se você está buscando um produto realmente para consumidor final, o hub da Samsung, o SmartThings, é um dos mais recomendados. Sem contar que ele tem uma plataforma que você consegue estender também, e muita gente da comunidade fez scripts para ele. Ele usa a linguagem Groovy para ser estendido, e você consegue, por exemplo, utilizar dispositivos que inicialmente não têm suporte para ele, começar a utilizar no hub da SmartThings. Aqui na minha casa eu decidi utilizar o Home Assistant por me dar uma flexibilidade muito maior. Então esse aqui é um Raspberry Pi com um dispositivo USB aqui que com ele eu consigo comunicar com dispositivos Zigbee e Wave, e além de dispositivos Wi-Fi que estejam na mesma rede e tudo mais. Então ele fica aqui rodando dedicado todas as regras de automação da minha casa, né? É um dos que eu mais recomendo por ser o mais flexível, mas como eu falei, pessoas que talvez não tenham muita afinidade com isso vão preferir um dispositivo que já seja de usuário final mesmo. Bom, a primeira parte, acho que uma das mais importantes é a iluminação, né? E também acho que é legal continuar funcionando mesmo manualmente, né? Não depender estritamente do celular. Eu utilizei esses interruptores aqui que eles utilizam o protocolo Z-Wave, então eu não instalo vários dispositivos Wi-Fi na minha rede e acabo com ela, né? E aí o legal é que o protocolo Z-Wave ele é bem rápido, ele é bastante utilizado para automação residencial. Então eu consigo controlar, ele já está conectado com o Home Assistant, eu consigo controlar aqui pelo celular. Então ele funciona aqui, e eu também consigo desligar manualmente. Então eu consigo utilizar das duas formas. Então aqui é o escritório, eu consigo controlar a lâmpada. Aqui no quarto. E também aqui na cozinha e no fundo. Interessante que eu consigo utilizar manualmente, então uma pessoa, por exemplo, que vem aqui em casa ainda consegue utilizar as luzes normalmente, né? Que é um dos maiores defeitos geralmente dos dispositivos que são vendidos, que eles ficam extremamente dependentes do celular. Outras formas de iluminação também que eu instalei aqui são essas lâmpadas. Tem a versão branca, né? E também você consegue escolher a intensidade de brilho dela, e também tem as lâmpadas coloridas. Então, nesse caso, essas lâmpadas aqui utilizam o protocolo Zigbee. Então, como eu falei,
utilizando diversos protocolos diferentes, diversos produtos diferentes aqui, né? Então eu consigo ligar essa lâmpada, escolher uma cor qualquer e também escolher se é uma luz quente ou fria, né? Bom, além dos interruptores Z-Wave e das lâmpadas com Zigbee que eu mostrei, você também pode fazer módulos customizados para automatizar a sua casa. Então, um microcontrolador bem famoso, né, são o SP8266 e o SP32, que são módulos Wi-Fi bem baratos que você consegue programar eles para fazer o que você quiser, né? Eles têm até suporte para a plataforma Arduino, então são módulos bem bacanas e são baratos de serem encontrados. Particularmente para esse projeto aqui que eu vou mostrar, eu utilizei o projeto ESP Home. O ESP Home basicamente ele tem vários módulos de sensores, de iluminação e tudo mais. E você escreve um script definindo as coisas que vão ser conectadas no seu microcontrolador. E aí com isso ele gera um código, com isso você pode programar na sua plaquinha e você consegue controlá-la remotamente. Inclusive o Home Assistant, que é a central de automação que eu utilizo, tem integração com o ESP Home. Então módulos que forem programados com esse firmware já conseguem ser encontrados automaticamente pelo Home Assistant. Aí com isso, depois de conectar ele ao Home Assistant, eu consigo controlar, por exemplo, essa fita de LED aqui. Consigo ligar ela, escolher diferentes cores, controlar a intensidade de brilho e aí desligar ela de volta. Uma outra parte de iluminação também que eu adicionei foi esse esquema de Ambilight, que você consegue fazer com que as luzes atrás da TV acompanhem o que está passando ali, né? Eu fiz isso com um Raspberry Pi, usando um projeto open source chamado Hyperion. Então eu vou mostrar aqui rapidão, mostrando um trailer, por exemplo, de uma série, como que fica o efeito. King Shark versus Gorilla Grodd? Are you kidding me? Também consigo controlar independentemente os LEDs ali atrás da televisão para criar outros efeitos, por exemplo. E isso está integrado com a central de automação que é o Home Assistant. Então, por exemplo, eu posso ligar as luzes ali, escolher as cores e também outros efeitos aqui que ele tem já embutido. Como, por exemplo, esse que simula sirenes de polícia. Para fazer com que a casa fique mais inteligente, eu também instalei alguns sensores pela casa. Então eu utilizei esses sensores, a grande maioria deles são esses sensores da Samsung, que é da SmartThings. Eles usam o protocolo Zigbee. Então tem sensor de presença, de abertura e fechamento de portas e janelas. Tem esse sensor aqui que é bem legal, que ele é para detectar vazamento de água. Então eu consigo, por exemplo, receber um alerta quando tiver, identificar esse tipo de vazamento. E aí com isso você consegue criar diversos tipos de automação que eu vou mostrar logo a seguir alguns exemplos disso. Quando eu chego em casa, as luzes acendem. Você anda até a cozinha, as luzes acendem automaticamente com o sensor de presença. Então, quando eu entro no escritório, as luzes acendem. E geralmente também, quando eu abro essa porta aqui, eu quero ligar também a luz do fundo, né? Então, na hora que eu abro a porta, a luz acende. E também, normalmente, quando eu coloco meus gatos para fora e eu fecho essa porta, eu quero que essa luz desligue, né? Então, eu posso fechar e a luz vai desligar automaticamente. Então aqui, por exemplo, eu estou usando um sensor que detecta vazamento de água e se eu molhar ele aqui, ele vai gerar uma notificação para eu ficar sabendo quando algum problema acontecer. Para o controle de tomadas aqui eu tenho duas soluções. Uma delas são esses módulos Wi-Fi, que é o Sonoff, que são bem, o pessoal está usando bastante. Basicamente dentro dele tem um SP8266, então você também consegue reprogramar ele para fazer o que você quiser. Mas outra solução também que eu já apresentei em outro vídeo são esses módulos de tomada de radiofrequência, que é uma solução bem barata. Eles vendem geralmente em conjuntos de 3 módulos desse e você consegue controlar também qualquer coisa que vai na tomada. Então aqui, por exemplo, eu posso ligar e desligar uma torradeira, uma sanduicheira no caso, né? Ou também o que eu uso aqui em casa para controlar os ventiladores. O Home Assistant tem uma outra funcionalidade bem bacana que é o sistema de alarme virtual. Então basicamente você pode armar o alarme como um alarme comum e receber notificações como, por exemplo, se alguém entrar na sua casa e você não estiver lá. Outra forma também que você pode utilizar o alarme, ele possui alguns outros modos, como por exemplo o alarme desarmado realmente, aí tudo acontece como deveria ali quando você está em casa, né, as automações. E ele também tem como ser configurado em modo noturno. Então quando eu vou dormir, por exemplo, eu ativo esse modo e algumas lâmpadas na casa se comportam de maneira diferente. Então, por exemplo, se eu quero só ir beber água na cozinha, só algumas lâmpadas mais fracas vão acender, só o suficiente para eu chegar
até lá, né, sem ligar as lâmpadas mais fortes. Então, por exemplo, vou entrar aqui no escritório, só a luminária que vai acender. Se eu andar até a cozinha, só a luz aqui da sala que acende já é o suficiente para eu fazer as coisas aqui na cozinha. Bom, para a parte de limpeza da casa, a gente tem um Roomba, né, que é um robô inteligente de limpeza. Esse aqui é o modelo de entrada, é um Roomba 690. O pessoal sempre pergunta, né, se realmente ele é bom para alguma coisa. A questão é que você tem que lembrar que ele não vai limpar a sua casa. Então ele é um equipamento realmente para ajudar você a manter ela limpa, né? Então aqui, como vocês podem ver, eu tenho gatos em casa. Então, como ele é um aspirador de pó, né, então ele vai ajudar a manter a casa mais limpa por mais tempo. E aí a gente precisa fazer, por exemplo, uma limpeza mais pesada realmente uma vez por semana. Então tem modelos, por exemplo, que passam pano também, então aí você consegue ter uma limpeza mais profunda. Mas esse aqui é o modelo que ele realmente só é aspirador de pó. Mas eu recomendo bastante, é um produto que ajuda bastante a manter a casa mais limpa. Bom, uma das vantagens que eu citei anteriormente de se ter uma central de automação é que você consegue criar cenas envolvendo diferentes dispositivos. Então eu posso ligar e desligar tomadas e luzes com apenas um comando. E posso usar tanto no meu smartphone, né, com o aplicativo do Home Assistant, ou eu posso também fazer invocação por comandos de voz. Nesse caso eu vou mostrar para vocês utilizando o Google Home. Apesar do Google Home ter suporte em português, para alguns comandos de automação residencial ele ainda não está muito legal, então eu vou mostrar a invocação em inglês aqui para vocês. Ok, Google, activate Good Night. Ok, activating the Good Night. Ele desligou as luzes aqui, ligou a luz de cabeceira e também ligou o ventilador, então é uma cena que eu ativo e muda o estado de vários dispositivos na minha casa. Bom, eu trabalho em casa e tem algumas coisas que eu acabo fazendo todo santo dia, né? Como, por exemplo, quando eu vou almoçar, eu saio aqui do escritório, desligo as coisas aqui e ligo a televisão e o ventilador na sala. Então eu criei uma cena que automatiza isso pra mim. Hey Google, activate lunchtime. You got it. Activating the lunchtime. E aqui ele liga a televisão e o ventilador pra mim. E aí quando eu vou voltar a trabalhar também tem uma cena pra desligar as coisas aqui na sala e ligar lá no escritório. Então eu falo, ok Google, activate work time. Ok, activating the work time. Bom, é isso pessoal que eu queria mostrar da minha casa inteligente. Todos os módulos e sensores que eu utilizei eu vou colocar na descrição aí embaixo. Se você tiver alguma dúvida e tudo mais, deixa aí nos comentários que eu tento ajudar você. E não esquece de curtir, compartilhar e mandar para os amigos, que quem sabe eu posso ajudar alguém aí a também criar a sua própria casa inteligente. Então, até a próxima, pessoal.